Salve vestibulandos, salve galerinha, vamos para mais uma das nossas videoaulas. Estamos chegando aí na reta final, vamos lá, sangue no olho, vale a aprovação de vocês. Hoje nós vamos ver aí o assunto indução eletromagnética, certo? Um assunto muito cobrado aí no Enem todo ano geralmente cai, ó, alguma questão relacionada. E como é que cai? Às vezes eles cobram uma conceituação teórica, cobra um raciocínio mais físico ali da questão. Então, quando cai teórico, é bom vocês aí tá com os conceitos bem afiados, certo? Lei de Lenz, como que se dá ali esse conceito aí da como acontece aí a geração da corrente elétrica em prol do campo magnético ou vice-versa. Então é bom vocês estão entendendo aí esses conceitos, certo? E às vezes cai ali uma questão mais rebuscada, certo, pessoal? Então também vocês ali entender a fórmula, saber aplicar, certo? Saber contextualizar com outros assuntos, força elástica, força centrípeta. Então também é um assunto que cai bem relacionado a outros assuntos de física também, certo, pessoal? Então nós vamos ver aí durante a nossa aula de hoje uma questão aí, vocês vão perceber como é que cai contextualizada. Então vamos que vamos. Então vocês, muita satisfação. Estamos chegando aí na reta final pro Enem, já dá aquele friozinho, né, galera? Então já vou aqui falando para vocês aí da lei de Lenz, certo? A lei de Lenz diz o que? A fé induzida no circuito fechado gera uma corrente induzida cujo campo magnético se opõe à causa que o determinou a sua origem, certo? Então, entenderam aí? Ou não entenderam nada? Geralmente, assim, à primeira vista, quando você lê isso, você não entende nada. Eu mesmo, não sei vocês, mas eu mesmo, quando eu li assim, as primeiras vezes assim, eu não entendi nada. Poxa, a fé induzida no circuito fechado gera uma corrente induzida cujo campo magnético se opõe à causa que determinou a sua origem. Pra mim, isso aí é grego. Acho que é isso aí, meu Deus. Sei lá. É mágica. Harry Potter. Estamos na aula aí de Grifinória, não. Então, só dando uma resenha aqui, pessoal. Então, as conceituações físicas, vocês têm que ruminar ela, certo? Ruminar é que nem o gado faz ali, né? Come o mato, aí engole, depois volta de novo pra boca, mastiga o mato, depois joga de novo pro estômago, mais ou menos isso aí. Você tem que ruminar, entender, ver a aplicação. É dessa forma que acontece, então vamos com calma, vamos aí tentar entender um pouco mais detalhado, um pouco mais aprofundado aí o que essa lei de Lenz tá falando aí. Eu já comecei assim jogando para vocês, porque ao decorrer da nossa aula aí vou estar repetindo ela para vocês, justamente no sentido de ruminar aí, não a questão da não igual a vaca, né, mas vamos ruminar essa teoria aí. Eu chamo físico, meu nome é Carlos Michel, professor de vocês, monitor pelo programa Universidade para Todos. Tema de hoje, indução eletromagnética. Quero ver vocês aí matando a pau aí no Enem nesse assunto. Então, claro, pessoal, tem que fazer exercício. Quanto mais exercício você fizer, melhor você vai chegar mais preparado aí, ok? Então tem diversas aplicações aí, né? Uma aplicação aí na hidrelétrica aqui, né? Nós temos um transformador. O transformador aí, ele tá dentro da lei de Lenz, né? Tem uma bobina aqui e aqui dentro aqui vai acontecer uma fé induzida, né? No segundo polo aqui do transformador. Justamente aí pelo conceito da lei de Lenz vai surgir uma corrente elétrica, uma fé induzida oposta ao fluxo
que o determinou. Então vamos, já tô tipo já ruminando de novo aí, vai ruminando aí esse conceito, certo, pessoal? Então vamos entender aqui um pouco melhor. Então eu vou falar aqui um pouco de fluxo magnético, ok? E eu espero que fique um pouco mais claro. Quando eu tenho aqui linhas de campo, né, magnético ou entrando na superfície, né? Aqui vamos supor que reta, né? E aqui eu tenho uma outra superfície. Essa superfície aqui menor, né? Certo? Tem uma superfície menor. E aqui eu tenho uma superfície maior, certo? Então, vou botar aqui fluxo, simbologia de fluxo 1 menor do que fluxo 2. Certo? Então, vocês podem entender, tipo, vocês podem intuir, né? A lógica que quanto maior a área, né? Então mais linhas de campo eu vou ter aqui, né? Na superfície, né? É a mesma questão ali do cano de água, né? Quanto maior a superfície do cano de água ali, mais quantidade de água ali vai ser jorrada pelo cano. Então, intuitivamente aqui no raciocínio físico, então posso concluir aqui, quanto maior a área da superfície, mais linhas de campo eu vou ter, né, para estar entrando na área aí, certo? Claro, isso vai depender também da intensidade aí do campo, da fonte, né, do campo. Pode ser um ímã, pode ser uma bateria, uma bobina, né, enfim. Então você já consegue intuir aqui que o fluxo ele é diretamente proporcional à área, né? Então nós vamos aí construir a fórmula aí do fluxo, certo? Vamos entender aí um pouco, certo? E quanto maior a intensidade do campo magnético, né? Representado pela letra B aqui, né? Campo magnético, mais fluxo eu vou ter, né? Então, bem lógico, né? Quanto mais campo magnético, aqui, né? Representado aqui pelo B, certo? Mais fluxo eu vou ter, ok? Então, fluxo é diretamente proporcional ao campo magnético. Então, vocês estão notando aqui que a gente está construindo aí uma conceituação física de fluxo, certo? Então, eu posso intuir aqui que fluxo, claro, experimentalmente isso aqui já foi feito, né? Então, fluxo é igual a campo vezes a área, certo? Então, agora já fica mais fácil para vocês lembrarem lá no dia da prova. Ó, eu sei que fluxo é diretamente proporcional à área, né? Quanto maior a área da superfície, maior vai ser meu fluxo. Quanto maior o campo magnético, maior vai ser meu fluxo. Então, não vou precisar ficar decorando a fórmula, né? Fluxo é campo magnético vezes a área, certo? É isso aqui, né? Só que tem um detalhezinho, certo, pessoal? Então, vamos aqui ao detalhezinho. Vamos dizer aqui que eu tenho diversas situações aqui. O fluxo, eu quero que o fluxo real que conta, né? Esse fluxo aqui é o que atravessa a superfície, né, certo? Se eu tiver um fluxo assim, vamos dizer assim, paralelo à superfície, né? O fluxo é igual a zero, certo? Porque no caso aqui eu não teria fluxo atravessando a superfície, né? O campo magnético aqui seria zero, o fluxo igual a zero. Então aqui, então vamos pegar essa figura aqui para intuir isso, certo? Então se eu tenho um campo, vamos dizer que eu tenho um campo magnético aqui paralelo à superfície, né? Ele não está atravessando a superfície, certo? E eu tenho um campo aqui, vamos dizer que eu tenho um campo
chamar aqui o campo ortogonal, certo? A superfície. Então o campo que realmente está atravessando a superfície, e eu tenho um ângulo aqui, né? Vamos dizer aqui que esse ângulo varie, né? Então eu só vou ter fluxo, né? Eu vou ter um fluxo constante aqui, né? Certo? Já levando para a lei de Lenz, né? Então, para haver campo magnético aí, fé induzida, né? Eu vou ter que ter variação do campo ou do ângulo ou da área, né? A bobina tá em uma superfície, ela tá oscilando ali, né? Por isso que é gerado a fé induzida, o campo magnético. Então, aqui, pela matematicamente aqui, né? Vai ser o cosseno aqui, né? De θ, esse B aqui. Então, eu substituindo aqui esse B, né? Então, aqui B, no caso aqui, seria B, certo? Seria meu B vezes meu B aqui, ortogonal, vezes o cosseno do ângulo aí, certo? Cosseno substituindo aqui, fluxo é igual a B ortogonal vezes a área, certo? Vou apagar aqui e voltar aqui. Substituindo aqui cosseno de θ vezes a área, ok? Então essa é a fórmula aqui do fluxo, ok? Então agora vamos entender aqui um pouco mais sobre indução eletromagnética. Então vamos entender um pouco. Então vocês podem ver aqui que eu estou sempre indo aqui, né? Então vamos dizer aqui que eu tenho uma superfície, certo? Esse fluxo aqui está atravessando essa superfície. Então vocês podem observar aqui que tudo está nos levando à lei de Lenz, certo? Então se eu tenho aqui um ímã, né, oscilando aqui, então estou mandando aqui linhas de campo, né? Então o campo magnético aqui ele vai gerar uma corrente elétrica, certo? É isso mesmo que eu estou falando. Não estou gerando uma corrente elétrica pelo um circuito fechado, né? Para uma bateria, como vocês viram ali em circuitos elétricos, uma fonte. Estou gerando um campo, uma corrente elétrica simplesmente pela indução aí do campo magnético, certo? O contrário pode acontecer também, a corrente elétrica gerar o campo magnético. Então também vai assimilando esses conceitos aí, certo, pessoal? Então, o que a geração da corrente induzida, que recorre de uma força eletromotriz induzida, ocorre pela variação do fluxo magnético através de um circuito fechado. Então, aqui nós podemos concluir aqui dessa questão. Então, tem que haver dois detalhes aqui. Tem que haver variação de fluxo, certo, pessoal? Variação de fluxo. Se o meu fluxo não variar, eu não vou ter uma corrente induzida, certo? Vamos dizer aqui que está constante aqui, só está o ímã parado aqui, não há variação de fluxo, não vai haver fé induzida, certo?
Então vamos entender aqui, para nós fecharmos aqui um pouco a lei de Lenz, certo? A fé induzida no circuito fechado gera uma corrente induzida cujo campo magnético se opõe à causa que o determinou. Então foi o que nós indagamos lá no início da aula, certo? Então, entender isso. Então, o que eu estou querendo dizer assim? A corrente vai surgir uma corrente oposta à causa que o originou, certo? Então, se eu tenho aqui uma variação de fluxo, né? Nesse sentido, vamos dizer que é uma bobina. Além de Lenz está dizendo que vai surgir uma FEM, vamos dizer, por exemplo, no transformador, uma FEM aqui, vou chamar de EF, né? Vou chamar de EF, oposta, com um campo magnético oposto, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, sentido oposto ao que originou, ao fluxo que originou. Então vai surgir e o sentido da corrente, certo? Aqui pela regra da mão direita, certo? Aqui o campo, né? Oposto à causa que originou. É mais ou menos isso aí que a teoria está falando. Então, do ponto de vista físico, visualizado é isso aqui. Então, vai surgir um campo magnético oposto. A fé induzida no circuito fechado gera uma corrente induzida, certo? Cujo campo magnético, esse campo se opõe à causa que o determinou. Qual foi a causa que o determinou? O fluxo magnético. Ele vai surgir um campo magnético oposto à causa que o determinou, sentido oposto. Então, espero que tenha ficado mais claro aí esse conceito da lei de Lenz, certo? Mais ou menos isso aí. Claro que pode haver explicações diferentes aí, né? Encontrar explicações diferentes. Então, fica ligado aí na dica do físico dessa semana, porque nós vamos estar resolvendo essa questão aqui e outras. Então vou deixar aqui para resolver lá. Nosso tempo de aula aqui já está encerrando. Então aqui vocês podem ver a contextualização, né? Aqui eu tenho um portão elétrico, né? Aqui para indagar vocês. Então ele está dizendo que vai haver uma mola aqui, que vai haver um deslocamento, né? Para abrir esse portão pela mola. Então vocês podem ver a contextualização com outros assuntos aí, certo? Um circuito elétrico, né? Corrente elétrica aqui, força elástica. Então vocês podem ver como é que cai aí. Então um exemplo cai mais contextualizado aí, pessoal. Essas questões aí envolvendo indução eletromagnética. Como nós vamos perceber aí, vocês têm que estar com o assunto afiado aí, certo, pessoal? Então, até a próxima. Vocês vão usar aqui a força magnética, né? Só dando aqui um feedback, né? Aquela fórmula lá que nós vimos, B, né? Q vezes V, né? Seno de θ. Como nós estamos trabalhando aqui com comprimento, né? Corrente. Então essa fórmula aqui, né? O V ele vai derivar, né? Aqui, né? Delta E sobre delta T, né? L sobre delta T. E aqui nós vamos derivar para a fórmula, né? Vocês conhecem como Bill, né? Então já estou dando uma dica aqui, dica do físico, é a fórmula que nós vamos usar aqui, o Bill, ok? Então eu já vou deixando meu abraço, pessoal, meu joinha, com as referências aí. Até a próxima. Não deixem de estudar, deixar seus comentários, as dúvidas. Tamo junto.